queria que você contasse como é que começou a sua história com a Joana de Ângeles nessa vida. Bom, começou através do Divaldo, né, Divaldo Franco, uma mensagem que eu recebi de Joana de Ângeles por Divaldo em um seminário no Rio de Janeiro, que na época se chamava Citibank Hall, que depois passou a ser Metropolitan e tantos outros nomes, né? E ali Joana se comunicou, me passando uma mensagem. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a trabalhar junto. E você já tinha já sentia essa ligação com o espírito de Joana de Ângeles, sem ter esse contato, seja com o Divaldo, seja essa psicografia dela? Sim, porque sempre eu falava coisas que depois que eu vim descobrir nos livros dela. Então eram muitas coisas, tinham frases que eu tinha o costume, muitas vezes, de falar, e que depois, estudando as obras dela, é que eu falei, gente, mas isso aqui eu sempre falo, que isso? Né? Então, você vê que tem dentro da área psicológica, né, tem uma profundidade muito grande dentro do espiritismo, tudo que ela faz. Eu a via, mas eu não sabia quem era. E o interessante é que, assim, pelo menos nessa existência, você não chegou a ter uma formação da psicologia, mas não. Vendo as suas palestras, a gente percebe que você tem um conhecimento profundo mesmo. Então, quer dizer, uma bagagem que vem aí de algum tempo junto com ela também, certamente. Nós realmente tivemos juntas numa outra época e que você vai, através dessas vivências, dessas encarnações, você vai sempre seguindo a mesma linha, né, do que está dentro de você. E nada mais é que o Evangelho, ele nada mais é que um tratado de psicologia, né? Só que a gente tem uma dificuldade grande ainda de entender. E isso, para mim, foi sempre a vida, né? Fui criada dentro de uma casa espírita e durante todo esse tempo eu vivi dentro de lar de idosos, desde novinha, fazendo trabalhos ali, participando, e você aprende a vivenciar o Evangelho. Então você aprende a ter uma outra visão da vida, né? Diferente. Então, quando vem essa psicologia de Joana, nada mais é do que aquilo que a gente já está vivenciando. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro Reconstruindo Emoções, que é uma psicografia sua, né, pelo espírito de Nise da Silveira. Você puder segurar um pouquinho só para a gente poder fazer. Tá. Então, esse livro, Reconstruindo Emoções, ele veio de uma forma assim inusitada, porque eu nunca pensei na minha vida em escrever livro nenhum, eu não sou escritora, e eu sou médium e ponto. Você já tinha psicografado algum outro livro? Não, livro não. Eu já psicografei, sempre psicografei, acho que desde os meus 17 anos, mas sempre mensagens, orientações, receitas, nunca livro, nunca me passou isso pela cabeça. Tanto que as pessoas sempre me pediam para que as mensagens fossem gravadas. E acabou que nós temos até o CD Carinhos da Alma, que foram mensagens vindas de espíritos diversos, e ali a gente fez o CD da mensagem de voz. E como é que surgiu o livro? Vários espíritos se aproximaram de mim há uns 2 anos atrás, dizendo que a gente ia fazer esse trabalho, né, de psicografia, mas eu não tinha noção quem era o espírito. Eu só fui saber do 2º para o 3º capítulo quem que era, porque ela não identificou o nome dela, não falou nada,
eu não pergunto, que eu já levei muito fora de espírito, então não pergunto não. Quando eu descrevi a ela, as diretoras mesmo do SEJA, elas, primeira coisa, seria Nise, Iraci? Eu falei, não sei, não faz diferença nenhuma, não sei quem que é Nise. Você via o espírito? Via. Eu só não sabia quem era, sim. Então, aí uma delas, das diretoras, é médica, a outra é psicóloga, então elas viam que a semelhança do que ela escrevia, do que ela falava, e principalmente da descrição, né, do jeito que ela se apresentava para mim, elas achavam que era a Nise. E então eu fui perguntar para ela se ela era a Nise da Silveira. Eu quero saber se você. Se não for, não precisamos falar nada. Não vou perguntar quem é. E aí eu perguntei para ela se o nome dela era Nise. E ela disse que era. Falei, obrigada. Aí eu comecei a pedir para as meninas não me falar nada sobre ela. Ninguém. Eu não queria ouvir para não interferir, né, na psicografia. E assim foi. Eu contei ao Divaldo, ele vai na nossa casa sempre. E numa dessas idas, a gente ficou conversando um tempo e eu relatei para ele sobre essa psicografia, o que estava vindo. E ele disse que eu continuasse, porque era a única parte que faltava para complementar as... como é que fala? Etapas ou as funções que você teria? O meu trabalho mediúnico, né? Então, eu continuei escrevendo. Quando eu soube que era ela, que as meninas falaram, foi alguém que fez muita diferença na psiquiatria, que era alguém muito conhecido. Aí eu falei para ele, eu falei, Di, eu tive pensando, eu falei, eu queria colocar um pseudônimo para ela. Não queria colocar o nome dela. E aí ele não deixou, ele falou assim, olha só, você pergunte a ela se ela vai querer assinar. Verdade. Se ela quiser assinar, você vai colocar. A nós médiuns cabe colocar exatamente o que o espírito vem relatar. Então, pergunte a ela. Na manhã seguinte, na madrugada seguinte, eu já perguntei a ela. Eu falei assim, Nise, você vai assinar o livro? E ela fez assim, mas é lógico que eu vou. Olha, eu tive um negócio aquela hora. Aí no dia seguinte, no mesmo dia, ele estava no SEJA com a gente. Falei, Di, ela falou que vai assinar a obra dela. Ele falou, mas que maravilha! Eu falei, então, eu pensei em colocar um pseudônimo para mim. Você tinha medo da exposição? Eu não queria. Quanto era um espírito desconhecido, tá ótimo. Tá falando, tá ensinando, tá maravilha. Mas quando passa a ser alguém conhecido, aí é outra coisa, né? E eu não queria. E aí o Divaldo disse que não, que de jeito nenhum, que eu tinha que colocar meu nome. Aí eu desisti e não ia publicar mais a obra. Aí ele bateu o pé comigo. Ele falou, não, você vai publicar sim e vai colocar o teu nome sim. E eu, não vou. Aí a gente ficou assim, acho que uns 3 dias ali. Ele falava que eu tinha, eu falava que não e acabou. Aí ele viajou para Itália, ele foi para Palermo, já saindo lá da nossa casa. E quando ele chega lá, Joana de Ângeles vem e diz assim, nós vamos prefaciar o livro da nossa menina. E aí ele prefaciou em menos de 7 minutos lá, que disse que foi uma coisa fantástica. E aí ele me enviou, ele falou, você vai publicar, a nossa Joana já prefaciou, não tem conversa. Aí eu publiquei. Se eu não tivesse publicado,
naquele mesmo congresso, que o Seja todo ano faz um congresso, eu não teria publicado o livro, mesmo, porque ela deu um prazo. Ela vinha, psicografava, e ela falava assim, falta um mês, falta 3 semanas, faltam X dias. Eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Falta o quê? Eu não sabia quantos capítulos, eu não sabia nada, a ordem que ela ia colocar. E eu nunca tinha publicado livro nenhum, não tinha conhecimento. Então, todo mundo falava assim, imagina, não vai dar tempo. E eu falava, também acho, não queria publicar. E aí, o livro ficou pronto, assim, na data limite que a gente tinha que mandar para a editora, para fazer a diagramação, assim, data limite. Se não entregar agora de manhã, não fica pronto. Ficou pronto foi entregue numa sexta-feira, no domingo era congresso, onde nós fizemos o pré-lançamento. Aí depois disso, desse pré-lançamento e do lançamento que nós fizemos oficial na Bienal no Rio de Janeiro, foi assim uma loucura, porque começou a ter uma divulgação imensa do trabalho dela, do filme dela. Eu nem sabia que ela tinha filme, que quem faz o papel dela, protagonista, é a Glória Pires. Então tem assim um trabalho fantástico. Tem um museu no Rio de Janeiro do Inconsciente que eu nunca fui, não conheço. Eu ganhei um livro desse tamanho que conta a vida inteira dela lá. Eu não tive até hoje tempo de tirar ele do plástico para poder. Não deu tempo. Eu não sei realmente, eu sei muito pouco sobre ela, a não ser as coisas que a gente conversa dentro desse trabalho. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo de psicografia especificamente nesse livro. O Chico relata aqui alguns livros, se não me engano, Paulo Estevam, ele chegava a ver alguns quadros, algumas coisas. Como é que foi esse processo da psicografia? Ela chegava de madrugada para você psicografar? 3:45, não tinha jeito. Ela estava do meu lado, acordava, e eu acordava ligada, né? Já em 220, pilhada. E eu comecei a ver, por exemplo, que eu estava dormindo 3 horas por noite, pouquíssimo, porque eu ficava até muito tarde trabalhando no Seja, e quando eu ia para casa, até você ir dormir, 2 horas da manhã. E aí eu cheguei e falei para ela, eu falei assim, Nise, sabe o que é? Que eu estou dormindo muito pouco, descansando muito pouco. Eu falei, a gente poderia, assim, fazer em outro horário, né, a psicografia? Aí ela foi, assim, muito sutil, né? Ela respondeu assim, o seu horário de levantar é problema nosso, mas o seu horário de dormir é um problema seu. Não vai falar nada. Eu não fazia mais atendimento fraterno à noite e ia embora porque eu precisava dormir. Agora eu já acostumei, então é tranquilo. Mas ela foi sempre assim, precisa demais, porque ela me levava nos locais ou antes de começar a psicografia ou após ela terminar a psicografia, ela me levava nos lugares. Então, eu entrava como que um torpor e ia nos locais com ela, desdobramento consciente. Eu ia em casas de família e acompanhava o conflito da família, o conflito familiar, a discussão, as brigas do casal, os motivos, o conflito com os filhos, conflitos com pais, em locais onde tinham pessoas que tinham uma dependência química muito grande.
que tinha transtorno, então a pessoa tomava medicação e depois ingeria álcool, quebrava tudo dentro de casa. Então eu vivenciava aquilo. Então cada capítulo dela aqui, eu ia em 2, 3 lugares e acompanhava as situações. Então é como se eu estivesse dentro de um hospital psiquiátrico, um laboratório. E aquilo mexe com você, né? Quando terminava, eu ficava assim, às vezes com aquele pensamento o dia inteiro naquele local, onde eu posso encontrar essa pessoa para poder ajudar. Tinha um casal de idosos que tinha um filho que ela deu o nome no livro de adolescente, que era uma pessoa que tinha mais de 40 anos e fazia os pais assim de prisioneiros. Tinham que sustentá-lo através da aposentadoria. E ele gritava, ele agredia. E esses pais ficavam apavorados, morriam de medo da agressão dele. Olha, foi assim, marcou muito. Só para terminar, que o nosso tempo aqui está acabando, como que você avalia a importância desse seminário, estudando psicologia dentro da doutrina espírita, para a própria doutrina espírita? Importantíssimo, porque as duas andam juntas, não existe uma sem a outra. Se você lê o Evangelho, ele te dá o passo a passo. Ele vem falando exatamente psicologicamente. Ele fala das suas emoções, do seu comportamento, os exemplos de Jesus. Não tem como. E Kardec, quando ele fez o lançamento da revista, ele colocou estudos psicológicos da doutrina espírita. Então, você vê isso. Hoje, isso é um esclarecimento imenso para todas as pessoas, fazer um mergulho interior e aprender a se autoconhecer. Não adianta você ficar apontando o dedo e dizendo assim, é o obsessor. Olha só existe obsessor onde o obsediado tem as portas abertas, quando a pessoa não se autoconhece. Então, quando ela passa a compreender que o movimento dela é interno, então ela começa a modificar. Ela começa a enxergar o espiritismo de uma maneira muito clara, muito lúcida, e a própria psicologia, e ver que as coisas ficam assim juntas, não existe espaço. E isso vem trazer o despertar da consciência para as pessoas, porque a maioria das pessoas vivem em conflitos imensos existenciais. As doenças físicas, elas estão praticamente sob controle através de todo esse mecanismo tecnológico, avanço da ciência, de tudo. Só que as doenças psiquiátricas, elas estão assim avassaladoras, e o desespero das pessoas. Inise me disse numa conversa, numa madrugada após a gente ter terminado esse livro, ela começou uma outra obra. Ela disse assim: a psiquiatria está falida pelo simples motivo de que a medicação é extremamente necessária para o ser humano poder fazer um movimento, para o espírito poder fazer um movimento de ter aquele controle, aquela serenidade para poder se trabalhar. Mas se a pessoa não se trabalhar, se ela não fizer o movimento do autoconhecimento, ela realmente entra em transtornos, porque ela tem um vazio muito grande, e isso é o que tira o norte da vida dela. A pessoa não tem o centro. E os transtornos estão absurdos. Você vê as crianças, os jovens, a gente faz atendimento fraterno, é absurdo. A quantidade de suicídio pela depressão
está avassaladora. É assim, é assustador. Você atende numa fila, por exemplo, de autógrafos, já aconteceu inúmeras vezes chegar jovem e dizer que está pensando em suicídio. Você vê a jovem linda, maquiada, sorrindo, brincando, e os pais nem percebem, porque eles querem ser amigos ao invés de ser pais. Onde seria o porto seguro para os seus filhos aprender a amadurecer e assumir sua vida. Em vez não, eles estão cada vez mais protegidos e ninguém protege ninguém. Cada um tem a sua responsabilidade, a sua escolha. E através desse comportamento se desenvolve mais problemas psiquiátricos. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu carinho, pela atenção. Obrigada a você. Tá?